E hoje, conforme eu falei, né, a gente vai falar sobre doenças crônicas. É, Foi uma pessoa que me pediu para falar, nem sei se ela está presente aí na live, acredito que esteja, né? Ela me mandou uma mensagem, pediu para quando eu pudesse que eu falasse sobre doenças crônicas. Como eu não tinha ainda planejado nenhum tema para hoje, aí eu falei, então tá, vamos falar sobre doenças crônicas. É bom assim quando vem uma ideia nova, né? Um tema novo, porque a gente às vezes está focado em algumas linhas de pensamento, vai seguindo aquilo ali, mas aí vem alguém com um tema novo, que instiga a gente, que faz a gente pensar. E doenças crônicas, eu acho que é uma questão que vai falar muito de problemas nossos, né? De nossos, de alguém próximo. As pessoas ao longo da vida acabam, né, construindo suas doenças crônicas. O que é uma doença crônica? Né? É uma doença que se estabeleceu e que ela dura aí, né? Eu não sou, nós não vamos fazer aqui uma abordagem médica, mas a medicina considera que uma doença que fica mais de um ano, ela é uma doença crônica. E algumas aí permanecem, né? Algumas permanecem a vida inteira, como diabetes, algumas doenças cardiovasculares, até doenças respiratórias, doenças ortopédicas, né? Existem muitas doenças crônicas aí que nos acometem. E eu tenho em mente, né, a gente vai hoje analisar sobre esse prisma, que uma doença crônica, né, do ponto de vista assim, do nosso destino, do nosso planejamento de vida, uma doença crônica não acontece por acaso. A gente vive num mundo, é claro, onde a gente tem um corpo que se deteriora, que tem problemas, que adoece. Então, é inevitável que em algum momento a gente tenha algum tipo de doença. Né? Eu não vou dizer aqui que qualquer doença que a gente tenha, qualquer problema que a gente tenha, que ela faz parte do nosso destino, que foi planejada. Não vou afirmar isso porque eu estaria sendo muito radical. Mas as doenças crônicas em especial, elas costumam estar ligadas a determinados padrões que precisam ser mudados. Elas vêm como sinais, elas vêm como avisos. Muitas doenças crônicas já foram construídas geneticamente, de uma maneira hereditária, ou mesmo no código genético. Algumas se desenvolvem ao longo da vida por questões emocionais. Não é? A medicina hoje trabalha muito com a ideia de que a maioria, se não todas as doenças crônicas, elas têm um viés psicossomático. O que é uma doença psicossomática? É uma doença em que o psiquismo, o psico, no soma, o soma é o corpo. É uma doença em que um desequilíbrio no psiquismo da pessoa vai se manifestar no soma. E a tendência não vai se manifestar no corpo dessa pessoa. E a tendência que esse tipo de relação se torne crônico é porque o desequilíbrio psíquico ele tem mais dificuldade de ser sanado. Né? São padrões que se estabelecem, são hábitos, são determinados comportamentos, o acúmulo de emoções que a gente vai se acostumando e vai deixando que permaneçam em nós e que vão gerar doenças, e como esses padrões não se modificam, as doenças vão permanecendo. E as doenças nada mais são do que um sinal, do que um convite para que você busque a causa. Eu sempre falo isso e a gente tem em mente isso. A gente sempre está preocupado em se curar da doença. Ótimo, normal, saudável, vamos procurar a cura, vamos tratar. É o normal que a gente tem que fazer. Mas é importante a gente pensar que as doenças, em especial as doenças crônicas, elas já surgem como uma forma de curar algum desequilíbrio psíquico, alguma questão psíquica. E quando eu falo de um desequilíbrio psíquico, não quer dizer que a pessoa é louca, que tem algum transtorno mental, não é necessariamente isso. Mas alguma coisa dentro de um padrão de normalidade que nessa pessoa que não está sendo vivido. Algum tipo de emoção que não é mais condizente com o nível de evolução dela, e o corpo dela vai se ressentindo daquele padrão. Então, muitas vezes a doença ela vem hereditariamente, mas mesmo, vejam bem uma coisa interessante, mesmo as doenças hereditárias,
para algumas pessoas elas se manifestam e em outras não. Você pode ver duas pessoas, vamos pegar dois gêmeos univitelinos que têm o mesmo código genético. Então todos dois podem vir com o mesmo código genético para uma determinada doença crônica, mas um vai desenvolver e o outro não. É aquilo que a gente chama do fenótipo, né? O fenótipo é a manifestação do código genético. A pessoa pode ter esse código para uma doença crônica, mas ela pode desenvolver isso ou não. E o que vai fazer com que desenvolva ou não? É muitas vezes a questão psíquica. Quando a gente fala da questão psíquica, a gente está falando da questão psicológica, emocional, sentimental, espiritual, de como a pessoa encara a vida, de como ela lida com a vida. Tudo isso vai criando um padrão que vai muito além da questão genética. Os russos, né, para a gente não falar aqui que eu estou puxando, estou sendo tendencioso para a religião, né, para a gente não falar de alma, os russos, eles fizeram estudos, eles descobriram que nós temos um corpo energético, aliás, um corpo energético que a acupuntura também defende, né? Vocês vejam que hoje a acupuntura ela é uma especialidade médica, inclusive, que a medicina aceita enquanto especialidade, e a acupuntura ela se baseia nos canais, que são os meridianos, por onde circulam energias que não são palpáveis, mas energias que foram diagnosticadas, que foram documentadas em exames, né? A gente pode até falar disso de outra vez, não vou entrar nisso aqui agora para a gente não se perder. Mas a acupuntura ela se baseia muito na existência desse corpo energético. E eu estava falando que os russos, né, desenvolveram estudos e eles demonstraram que nós temos um corpo energético que eles chamaram de MOB, que é a sigla para Modelo Organizador Biológico. Então eles entendem que nós temos um corpo energético, o MOB, Modelo Organizador Biológico, e que esse MOB vai direcionar, ele vai alimentar ou vai conter aspectos da nossa constituição genética. Então é por isso que uma pessoa pode nascer com um código genético para uma doença crônica, mas o modelo organizador biológico dela pode não estar pode não trazer essa característica, pode não trazer esse desvio, esse padrão patológico, e aí a doença não desenvolve. Ela tem o código genético, mas a doença não desenvolve. E eu vou dizer mais para vocês, às vezes a pessoa não tem o código genético e a doença se desenvolve. Porque no fundo o que vai prevalecer é o modelo organizador biológico, é o MOB, é a alma, é a nossa estrutura psíquica, é a nossa energia emocional. Isso é o que vai prevalecer. Vocês devem estar cansados de ter relatos aí de pessoas que às vezes têm doenças crônicas, doenças sérias, que poderiam derrubar uma pessoa, que poderiam tornar uma pessoa incapacitada, e ela por algum motivo não cai, né? Eu mesmo tenho um problema, vou falar de né? Eu tenho um problema muito sério de coluna. Ao longo da bem cedo, foi bem precoce, né? Desde os 30 anos eu já tenho uma coluna altamente comprometida com uma artrose precoce. E já ouvi de 2 especialistas que fizeram exames em mim, né? Dizendo que não sabiam como é que eu estava andando ainda. E eu não ando, eu corro também, eu faço atividade física, até pouco tempo estava fazendo outras atividades. Sinto dor de vez em quando, acontece, eu sei que ela existe um problema, mas eu vivo bem com isso. Mas por quê? Por causa do padrão do pensamento. Você tá ali focado em algo além daquela dor. E aí você acaba sublimando aquela dor, né? Você acaba estruturando a sua energia para a superação daquela dor. Então isso é possível. Isso é possível. Eu me lembro, quem é aqui da região dos lagos conhece o ortopedista, o Dr. José Roberto, que ele contava para mim, uma certa feita, de uma paciente dele que tinha uma escoliose severíssima, era um S a coluna dela, e para ela não conseguir se locomover de tanta dor. E ela dançava, né? E ele me dizia isso, é aqui, tá na cabeça, tá na cabeça. Vocês vejam que a medicina hoje já trabalha muito com a ideia de que boa parte dos nossos problemas físicos está ligado à
a nossa mente. E a nossa mente ela vai se projetar no nosso corpo energético, no nosso modo. Por isso que o floral, que a gente trabalha com floral, é um medicamento. Eu nem sei se eu vou chamar o floral do medicamento, mas é uma essência. Eu gosto muito de chamar ali que é um arranjo de flores que vai mexer com a nossa energia nesse sentido, com a nossa energia emocional. O floral ele não vai curar você de um câncer, ele não vai curar você de uma doença ortopédica ou de uma doença cardiovascular, mas ele pode trabalhar a energia que gerou aquele tipo de distúrbio e minimizar os efeitos desse distúrbio, porque é muito importante que a gente entenda, e isso eu quero que vocês fiquem bem claros para isso, tá? Uma doença, em especial as doenças crônicas, elas são um sinal de alerta que o corpo dá de que alguma coisa está errada. E essa alguma coisa é justamente no nosso padrão de comportamento, no nosso padrão de emoção, no nosso padrão de sentimento. E aí daqui a pouco eu vou falar para vocês os vários tipos de sinais que uma doença crônica pode dar. Vou falar aqui de alguns que me vieram à cabeça, mas eu quero começar aqui fazendo uma associação que eu acho muito interessante. Uma associação astrológica aqui. Qual é a associação astrológica? Dentro do ponto de vista astrológico, as doenças crônicas, elas estão ligadas diretamente ao signo de Peixes, né? O signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco, né? O 12º signo do zodíaco. Pega ali finalzinho de fevereiro, né? Finalzinho de março, por ali assim, né? O signo de Peixes é o signo das doenças crônicas, tá? Aí vocês vão pensar, eu sou de Peixes, eu vou ter doenças crônicas. Pode ser que sim, pode ser que não. Claro que depende de toda uma composição do mapa, tá? Mas eu vou explicar por que eu estou trazendo essa abordagem aqui para vocês. Então, pessoas que têm Sol em Peixes, pessoas que têm Lua em Peixes, pessoas que têm Ascendente em Peixes, pessoas que têm muitos planetas na casa 12, que é a casa da espiritualidade, que é a casa do signo de Peixes, podem ter tendência a doenças crônicas. Pessoas que têm Netuno em destaque no seu mapa, Netuno é o regente de Peixes. Pessoas que têm Netuno em destaque no mapa, por exemplo, na casa 6, que é a casa da saúde, do trabalho, mas é uma casa da saúde também. Pessoas que têm Netuno na casa 6 podem ter uma tendência a doenças crônicas. Se tiver Netuno na casa 12 em Peixes, então vai ser difícil escapar, que é quase o meu caso, tá? É quase o meu caso. Eu tenho ali o Sol na casa 12 em Peixes. Então é uma combinação muito forte. Sol na casa 12, né, que é a casa de Peixes, que é a casa das doenças crônicas. Mas aí vocês vão perguntar, mas João, por que você está falando de peixes? O que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar pelo seguinte, o peixes é um signo de dualidade, né? Tanto quanto Gêmeos. Gêmeos também é um signo muito de dualidade. Mas o peixe é um signo de dualidade, porque o signo de Peixes, ele tanto é o signo da espiritualidade, quanto ele é o signo da delinquência. O Peixes, ele tanto joga você lá no céu, quando bota você no inferno. O signo de Peixes é o signo do aprofundamento, é o signo do inconsciente. É o signo daquilo que está escondido. E aquilo que está escondido, tanto pode ser o santo, o Deus que existe dentro de você, como pode ser o criminoso que existe dentro de você. É justamente no signo de Peixes onde a gente vai ver a maior tendência dos vícios, das drogas, da delinquência, da criminalidade, mas é onde a gente vai ver também os santos, os grandes mestres, tem fortes influências de Peixes. E Peixes é o signo das doenças crônicas. Né? Por quê? Porque as doenças crônicas elas são aquelas que vêm realmente das profundezas da alma. Sim, Renata está falando que alguém está perguntando aqui. Está falando aqui que está perguntando, na verdade. Sim. Se uma criança que já nasce com uma doença crônica pode ser algum resgate de uma vida passada. Então, está perguntando se uma criança que nasce com doença crônica pode ser um resgate de vida passada. Pode ser.
Tá? Mas eu acho muito importante, eu acho que nessa linha de raciocínio do peixe aqui, agora eu vou explicar isso um pouco também, eu não gosto muito dessa palavra resgate, entendeu? Porque parece que você está pagando. E aí a gente entra naquela relação, aquela relação meio que taliônica, que é a relação da lei de Talião da Bíblia, né? Dente por dente, olho por olho. Como se você fez alguma coisa, você vai ter que pagar de qualquer jeito. E eu não acredito nisso, com certeza. Eu acho que existe uma lei, realmente existe uma lei de karma, uma lei de causa e efeito, mas essa lei ela é eminentemente pedagógica. Ela não quer te punir, ela não te pede um resgate. Ela quer que você aprenda a fazer melhor aquilo que você fez errado. Só isso. Então a doença crônica, num caso como esse, de uma criança que pode ter sido numa outra vida alguém que fez alguma coisa errada, essa doença crônica não quer vir para castigar essa criança. Essa doença crônica ela quer vir para chamar aquela alma a mudar um determinado padrão de comportamento. Porque senão, possivelmente, ela iria manter o mesmo padrão do erro da vida anterior. Então essa doença não vem para punir, ela não vem como algo ruim, ela vem como algo para ajudar. Eu me lembro, voltando na astrologia, a gente tem uma correlação com Saturno. Vou voltar lá no peixe, tá? Não me esqueci não, aquilo é muito importante. Querendo que você fale do Áries, do Capricórnio. Não, isso aí tem gente querendo que eu fale do Áries, do Capricórnio, isso aí para outras épocas, tá? Hoje a gente está falando de doenças crônicas e o peixe é a casa das doenças crônicas, entendeu? Mas então, terminando a questão da criança, essa doença crônica ela veio para curar essa alma. Uma alma que precisa ser transformada, e não para punir ou para resgatar nada. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que essa ideia é uma ideia que foi necessária, né? A gente sempre fala, né? Quando uma criança é muito jovenzinha, o pai tem que dizer para ela, não, você não pode fazer isso. Então foi isso que as religiões fizeram com a gente, né? Impuseram que a gente não podia fazer determinadas coisas, senão a gente ia ser castigado. Era necessário porque éramos imaturos. Mas chega um momento da nossa evolução, enquanto alma, enquanto espírito, enquanto psiquismo, que a gente começa a entender melhor o que a gente deve ou não deve. Então a doença ela não vem mais para punir, ela vem para explicar, olha, pensa melhor sobre isso, porque você precisa mudar o seu padrão de comportamento. Então essa doença de uma criança que você está falando, ela precisa ser tratada, tem que levar no médico, com certeza. Esses trâmites todos do processo de cura ou da busca de cura de uma doença crônica, eles são curadores da alma. Porque por algum motivo estão desviando essa pessoa, essa alma, que momentaneamente está no corpo de uma criança, ele está desviando essa alma de erros do passado. Está ajudando essa alma a amadurecer, a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Então a gente começa a ver aí que a doença crônica, ela é um desafio. Muito mais do que um problema, ela é um desafio. Como eu falei de Saturno, né? Na astrologia a gente fala muito que Saturno é o planeta, eu já vi uma pessoa dizer que o Saturno é o ceifador. E o Saturno não é um planeta que traga problemas, é um planeta que traz desafios. Aliás, uma das características principais de Saturno é responsabilidade. Veja bem. Então, quando você tem uma doença crônica, a vida está te chamando o quê? A ter responsabilidade. É muito parecido com Saturno. Mas voltando lá no Peixes, né, que eu estava explicando para vocês, eu acho que isso é muito importante para vocês entenderem essa linha de raciocínio. Então, o Peixes é o signo da dualidade, tá? Do santo ou do criminoso. Todos os dois estão dentro de Peixes. Aliás, todo signo tem a sua sombra e a sua luz. A luz do Peixes é a espiritualidade, é a evolução espiritual, é uma religiosidade profunda, não uma religiosidade sectária, dogmática, institucional, mas uma religiosidade sentida, né? A religião do peixe é uma religião de conexão mesmo com o divino. Mas a sombra do peixe é a criminalidade, são os vícios, são os desvios de comportamento, são os padrões equivocados e as doenças crônicas. Então vejam bem a lógica que eu vou defender aqui. Se a doença crônica está na sombra de peixes, né, que são, junto com as doenças crônicas, os vícios, a criminalidade, os padrões equivocados, qual é o grande desafio daquele que se encontra na sombra do seu signo? É sair para a luz. Então isso independente de você ser peixes ou não. Você pode não ser peixe, mas pode ter
quem tem doença crônica pode ter algum elemento forte na casa 12 ou com Netuno. Então, o grande desafio de quem está na doença crônica, de quem está ali na sombra de Peixes, é ir para a luz de Peixes. E qual é a luz de Peixes? É a espiritualidade. É você conseguir... Eu não estou querendo dizer que você vai ter que se tornar um santo, ou que você vai ter que se tornar um devoto religioso, não é nada disso. Mas que você tem que prestar atenção no que você sente, nas suas emoções, nos seus comportamentos, e começar a perceber o que você precisa mudar. Porque, de alguma forma, essa doença está te convidando a algum tipo de mudança, a algum tipo de transformação. E se você consegue atender a essa demanda da vida, essa demanda que chegou com a doença crônica, mesmo que a doença crônica permaneça, porque muitas vezes ela já marcou a sua estrutura genética, já marcou as células do seu corpo, e ela não tem mais como ser revertida, mas mesmo que ela não possa mais ser revertida, quando você busca viver aquela transformação que essa doença veio te propor, essa doença começa a ser minimizada. Ela começa a ser superável. Talvez não curável, às vezes até curável, tá? Mas ela começa a ser minimizada. Ela começa a ser melhor suportada. Lembra que eu falei para vocês, que já em outro encontro aí, que o pior sentimento que a gente pode ter diante de um problema é a revolta. É o pior sentimento. Porque a revolta, ela desconecta você de toda forma de auxílio que você pode receber. A revolta, ela é um peso secundário. A revolta você tem um problema, a revolta é o problema secundário. É o problema que você escolhe ter. Então, quando uma doença desse nível vem, a pior coisa que você pode fazer é se revoltar. E a melhor coisa que você tem que fazer, além de tratar da doença, claro, ir no médico, procurar o especialista, se medicar, enfim, fazer o que tem que fazer, a melhor coisa que você pode fazer além disso é observar o que essa doença veio transformar em mim. O que essa doença tem a ver comigo. E aí eu pensei aqui em algumas coisas que eu acho interessantes para a gente estar falando. Muitas vezes uma doença crônica ela vem para conter você. Às vezes você está... E aí a gente não vai querer falar de outros signos, mas, por exemplo, o signo de Áries. É um signo de fogo, é um signo destemido. O signo de Sagitário, é um signo de fogo. Sagitário é aquele que lança a flecha e sai correndo. Ele corre tanto, com tanto desespero, com tanta ansiedade, que ele passa pela flecha e nem vê. São signos muito ansiosos. E às vezes a doença crônica ela vem conter essa ansiedade para você parar e pensar. Fala, Renato. Saturno, a menina está perguntando aqui o Saturno, né? Eu falei do Saturno numa hora, ela assim. Ela está perguntando se é como se ele fosse um professor, assim. Sim, sim. É a Raquel. Sim, Saturno é um professor, Saturno é o mestre, Saturno é o pai, né? Saturno, ele é o signo regente de Capricórnio, que é a figura do pai, né? É aquele que vem ensinar, é a figura do grande mestre, não do professor, assim, de níveis mais elementares. Saturno é o mestre, aquele grande pai. Também não é o mestre espiritual, porque o mestre espiritual está em peixe. Mas Saturno é o sábio, é o pai, é a autoridade, é tudo isso, é o professor. Por isso a palavra de ordem de Saturno é responsabilidade. Então, muitas vezes, né, uma doença crônica ela vem para conter você. Porque às vezes você está meio perdido num caminho. Às vezes você se perdeu em alguma direção da sua vida por diversas razões. Às vezes por influências de amigos, às vezes por imaturidade, às vezes por modismos da vida, às vezes por facilidades. Né? Eu sempre digo, né, tem algumas situações clássicas de perigo. Né? Uma situação clássica de perigo na vida é aquele homem de meia idade, 45, 50 anos, que atinge uma situação bem-sucedida profissional. Esse homem ele torna um grande risco, porque o ego dele se inflama. E aí ele começa a se sentir muito poderoso, ele começa a achar que pode fazer tudo na vida, ele começa a achar que tem direito a usufruir de todos os prazeres, às vezes passar por cima das pessoas. Esses são momentos clássicos na vida dos seres humanos. Né? Não é que todos vão fazer isso, mas é um momento assim, muito delicado na vida do ser humano homem. E às vezes ele daqui a pouco está com uma doença crônica, que veio falar assim, para antes de você fazer alguma bobagem.
Essa doença não veio para atrapalhar, não, ela veio para ajudar, se ele tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, muitas vezes, a doença ela vem para conter, uma doença crônica vem para conter. Eu vou falar aqui algumas situações, veja aí, cada um aí como é que se enquadra, né? Alguém falou aqui que escorpião tem uma ansiedade que me tortura. Escorpião é intenso. Eu sou de escorpião, eu tenho o sol escorpião e o meu ascendente é escorpião. O regente de escorpião é Plutão, é o signo, é o planeta mais intenso do sistema solar. Não é que ele seja ansioso como, por exemplo, Sagitário é. Ele é intenso, ele é profundamente intenso, ele é tão intenso que ele acha que ele pode tudo. E aí vem a doença crônica e diz assim, ei, seu Plutão, ei, seu escorpião, para um pouquinho aí, rapaz. Tu é humano, tu não pode tudo. Você vai até fazer muita coisa na vida porque você é intenso mesmo. Mas aprenda a lidar com o seu limite. Então, muitas vezes a doença crônica, ela vem para nos curar da nossa ansiedade, de uma impetuosidade muito grande, de um exagero, de desvios de rota. Fala, Renata. Alguém está falando? Pode falar, gente. Pode falar que a gente vai compartilhando. Oi, Raquel. Desde criança ela tem problema crônico e ela sente que isso foi bom para ela não ter uma tendência ao alcoolismo. Então, ela está dizendo... Vocês estão ouvindo? Vocês escutam a Renata falar aqui? Acho que sim, né? Que a tendência é o escapismo. Escapismo, de você estar buscando fugas, né? Tá, de escapar daquilo. Ela está perguntando se isso faz sentido. Faz, totalmente, faz sentido. E eu não duvido, é possível que você possa ter vindo com esse planejamento de uma doença crônica, porque talvez já trouxesse esse alcoolismo até de uma outra vida, enfim. Podia já ter essa característica, né? Podia ser, né? Porque, por exemplo, quem tem algum tipo de influência forte de peixes no seu mapa, tem tendência ao alcoolismo, né? Tem uma tendência. E às vezes não é que a pessoa seja de peixe, mas pode ter alguma tendência forte aí de Netuno, casa 12, conforme eu falei, né? E aí acaba tendo. Então é um mal que vem acaba vindo para um bem. Sim, certamente. No início eu falei isso, né? Que a doença crônica é uma doença que precisa ser tratada enquanto doença, claro, mas no fundo ela veio para curar uma alma. Ela veio para curar uma alma, né? Então, eu falei que a doença crônica pode conter, a doença crônica pode vir para modificar caminhos. Muitas vezes você está indo numa direção que não é a melhor, que não é adequada. Às vezes a vida está esperando de você, às vezes você tem coisas importantes para fazer nesse mundo, coisas até bacanas para fazer nesse mundo. Mas às vezes você se perdeu, às vezes você não conseguiu ouvir ali a sua voz interior, o seu mestre interior, a sua intuição. E você está meio perdido, então a doença vem e diz assim, para aqui um pouquinho, porque você precisa olhar para o outro lado. Então quando você tem a maturidade de ouvir, de aceitar, de não se revoltar acima de tudo, você começa a fazer escolhas melhores. Muitas vezes uma doença crônica vem para modificar atitudes, padrões de comportamento, né? Por exemplo, mágoa. A mágoa é uma das emoções que mais geram doenças crônicas. Câncer, né? Raiva, ódio, mágoa, são grandes venenos da alma que acabam comprometendo a reprodução das células do nosso corpo, né? Que passam a ser regidas aí por um desequilíbrio reprodutor e geram as células cancerígenas. Então tem determinadas emoções que se você não cura elas porque você percebe, você tenta trabalhar essas emoções, a doença ela vai vir como uma forma de curar essa emoção que é deletéria, que é uma emoção venenosa. Então, muito cuidado com essas atitudes, muito cuidado com essas emoções que vão corroendo a gente. Pessoal de câncer, por exemplo, do signo de câncer, né? É um pessoal que guarda muita mágoa, né? Se ressente. O pessoal de leão também guarda um pouco, mas o pessoal de câncer é uma mágoa sofrida. O pessoal de câncer se vitimiza muito, né? Quem tem sol em câncer, quem tem ascendente em câncer, principalmente quem tem a lua em câncer, porque a lua é emoção, a lua é o maternal, a lua ela quer ser alimentada e alimentar, né? E o câncer é esse signo, que se ele não é... Ele faz de tudo pelo outro, mas se o outro não retribuir, ele vai ficar muito magoado, ele vai ficar muito triste com aquilo, muito decepcionado.
E essa mágoa mata, ela mata. Se você não trabalhar isso dentro de você, uma doença crônica, até mortal, ela pode vir, na medida em que você não escuta o que ela veio te propor. Né? Porque, gente, é muito importante que a gente entenda que apesar de sentir mágoa, sentir ódio, sentir raiva, são sentimentos normais, humanos, mas nós não nascemos para ter esses sentimentos de uma forma majoritária. Nós nascemos para ser felizes, para sermos alegres, para nos divertirmos, para termos uma vida boa. O nosso destino é a felicidade. Então é claro que ainda nesses trâmites de evolução que a gente se encontra, a gente sente raiva, ódio, mágoa, tudo bem, é normal. O problema é ficar preso nisso. Né? O momento é ficar preso nisso. E às vezes a gente fica preso uma vida inteira. Hoje mesmo, né, um paciente estava me contando, falando desse momento da vida dele, e tem uma demanda muito forte com a mãe dele, por se sentir rejeitado, por se sentir um pouco vítima do desamor da mãe dele. A mãe dele morre, agora no início do ano, e ele está sofrendo muito. Né? Ele não está conseguindo superar tudo isso. Por quê? Porque ele tinha com ela uma mágoa de uma vida inteira. Enquanto ela estava viva, para o inconsciente sempre tinha aquela esperança, não, a gente vai resolver isso, não, ela ainda vai me amar como eu gostaria que ela me amasse. Depois que ela morre, ele sabe que isso nunca mais vai acontecer. Que aquela experiência de ser amado por essa mãe realmente não vai acontecer mais. Então aquilo tudo, aquela expectativa toda, ela permanece. Então quando você não resolve essas frustrações, essas mágoas, essas raivas, logo que elas aparecem, você dá conta disso, elas vão ganhando terreno e daqui a pouco a vida está te propondo uma doença crônica para curar a sua alma. Entendeu? Para você ficar bom, para você se libertar daquilo. Né? Às vezes alguém está perguntando se a live vai ficar gravada, né? Assim, a live fica gravada no IGTV, tá? Na íntegra, do jeito que está agora. E eu, amanhã, ou quarta, ou quinta, por aí, ao longo da semana, eu boto no meu canal do YouTube, aí eu dou uma editadazinha também, tiro um pouquinho aí as partes mais vazias, que não estava lá esperando o pessoal chegar, e aí tá lá no meu canal no YouTube também. Você aqui dizendo que ela não está conseguindo encontrar para poder compartilhar, não sei se é possível. No IGTV, bota o meu nome lá, João Carvalho. Se você está no... tá me seguindo, tá vendo minha live aqui, né? Não está conseguindo encontrar. Você entrando lá na minha página, você vai ver. Mas eu não sei se pode compartilhar tá? na sua página, pode? A Raquel tá falando aqui que fica salva no Instagram. Fica salva lá. Não, mas ela tá falando que ela não consegue compartilhar. Ela não tá vamos compartilhar, eu não sei. Entra na minha página do YouTube, lá também tem. João Carvalho, psicanalista. E lá consegue? Lá com certeza consegue compartilhar. No IGTV eu não sei se consegue. Deve conseguir também, né? Hoje em dia a gente consegue tudo, partilhar, né? Bom, modificar a atitude, sublimar para uma missão, né? Muitas vezes a gente vem com uma determinada missão. Quando eu digo uma missão, não é que a gente veio para salvar o mundo, mas às vezes você tem um trabalho específico. E muitas vezes uma doença crônica, ela vem para preparar a sua alma para aquilo, entendeu? Para manter você dentro de um padrão mais espiritualizado, porque lembra que eu falei, né? A doença crônica é a sombra de peixes, a luz de peixes é a espiritualidade. Se você consegue trabalhar bem a sua doença crônica e sai da sombra da doença crônica, você vai entrar na luz da espiritualidade. Então você vê, por exemplo, um Chico Xavier. Quantos problemas de saúde Chico Xavier tinha, gente? Não é? Vai dizer que ele estava pagando alguma coisa, que ele estava resgatando alguma coisa? Não acredito, não. Eu acho que aqueles problemas todos de saúde que ele tinha era uma forma de conectá-lo ainda mais com a espiritualidade. Entendeu? Na medida em que ele lidava bem com a doença crônica dele, na medida em que ele aceitava a doença crônica dele, ele foi sublimando cada vez mais uma espiritualidade que já era acentuada, já era. Então, muitas vezes, uma doença crônica, ela vem nos tirar um pouco dessa vida mais mundana, né, do dia a dia. E eu não estou falando isso de uma forma condenatória, não, tá? Mas é porque, às vezes, naquela encarnação, você tem um trabalho específico para fazer. Você tem alguma coisa que precisa você estar melhor conectado com a espiritualidade,
com a sua sublimação. E às vezes uma doença crônica, ela vem justamente para isso, para deixar você mais ligado à espiritualidade e você poder cumprir um determinado papel. Vejam que a doença crônica ela tem uma outra característica interessante, porque ela aumenta a sua empatia. À medida que você tem uma dor que é sua, você fica muito mais sensível à dor do outro. Você compreende melhor a dor do outro. Não é? Na medida que você vive uma determinada experiência, quando alguém vem te dizer que está passando por ela, você imagina muito bem. Eu vejo, por exemplo, quantos pacientes vêm se queixar quando estão com depressão, né? Que nos procuram com depressão. E uma queixa muito comum é dizer assim, ninguém me entende. Eu digo que eu não quero sair de casa, eu digo que eu não consigo fazer as coisas e ninguém me entende na minha casa. Todo mundo diz que eu tenho que ter força, que eu tenho que superar, que eu tenho que ser alegre, mas eu não consigo. Por quê? Porque essas pessoas que dizem para ela superar e ela não consegue, essas pessoas não sabem o que é uma depressão, nunca viveram. Essa pessoa que tem essa depressão hoje, muito provavelmente, se alguém chegar para ela e dizer amanhã que está deprimida, ela vai entender, eu sei o que você está passando. Então, muitas vezes, uma doença crônica, ela vem para aumentar a sua empatia, para aumentar a sua capacidade de ter compaixão com a dor do outro. Né? Nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo aí, dessa pandemia e dessa dualidade aí política, né, que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas, né, que negaram a pandemia, quantas pessoas que acharam que eram super poderosas e que se viram lá dentro de um CTI quase morrendo, e saem de lá transformadas. Saem de lá entendendo o que é a força de uma doença como essa que a gente está passando. Então, ficar doente para uma pessoa dessa foi bom. Ajudou essa pessoa. Essa doença não foi ruim. Ainda que do ponto de vista imediato ali, a gente lamente, né? É ruim, né? Mas essa doença sensibilizou aquela alma, aumentou o nível de empatia daquela alma. Pessoas que passam por doenças graves, por estados crônicos muito graves, e não se revoltam, né? E entendem aquilo ali e conseguem viver aquela experiência em paz, elas se tornam pessoas com muito mais compaixão, com muito mais empatia pela dor do outro, muito mais dispostas a dividir, muito mais preparadas para viver em sociedade, não é? Para viver em comunhão com os seus semelhantes, porque ela percebe a fragilidade humana. Quando a gente está muito fortalecido, muito senhor de si, muito poderoso, muito saudável, com um ego muito forte, a gente às vezes se sente super-homens, super-mulheres, né? E ignora, né, que outros têm problemas, têm dificuldades. E aí a doença crônica muitas vezes chega para uma alma dessa, não como um castigo, não como uma punição, não como um mal, mas como um benefício. Eu sei que é difícil a gente ver, achar que uma doença é um benefício, tá, gente? Mas para uma alma muitas vezes é. Quando a gente entende a vida, a Renata vai falar aqui, mas quando a gente entende a vida de uma perspectiva transpessoal, sabendo que a gente tem uma história antes dessa vida, que a gente vai ter histórias depois dessa vida, a gente vai ressignificando tudo isso. Então, uma doença que pode parecer muito ruim do ponto de vista desse momento, dentro desse contexto muito mais amplo, ela ganha uma outra conotação. Ela pode ser uma cura. Fala, Renata. Não, eu não sei falar, é Tusa? Que tá Tusa? Tusa deve ser. Ela está dizendo que ser um verdadeiro crescimento espiritual. Sim. E a Leonora aqui está perguntando se uma doença crônica pode ser uma doença psicossomática. Sim, a gente falou isso no começo, Leonora, acho que você não tinha entrado ainda, né? A doença crônica é uma doença psicossomática, né? Do psiquismo, que esse psiquismo a gente entenda a emoção, psicológico, a alma, a espiritualidade, tudo isso é psíquico que se manifesta no soma. O soma é o corpo. Então, a doença psicossomática que a medicina hoje reconhece como uma das principais causas das doenças crônicas, né? Eu acho que vai chegar ao ponto que a medicina vai acabar reconhecendo que todas as doenças crônicas têm um fundamento psicossomático, né? Todas as doenças crônicas estão ligadas a isso. Às vezes as doenças crônicas, né, ela vem para expurgar, né? Ela vem para
até assim, aquilo que eu falei, né? Às vezes você tem uma emoção deletéria, como uma raiva, um ódio, que vai envenenando o seu corpo. Uma doença crônica, muitas vezes, é como uma, uma esponja, um mata-borrão que vai tentando botar aquela coisa para fora. Né? Porque o corpo da gente, não só o nosso corpo, mas a nossa alma, eles têm os mecanismos próprios de defesa que eles tentam tirar, botar para fora, expulsar aquilo que não é natural. Então aquilo que eu falei, raiva, ódio, mágoa, podem até nos acometer, mas quando eles permanecem, eles não são naturais. E aí instintivamente o nosso corpo, a nossa alma tentam botar essa carga de energia venenosa para fora. E a doença crônica é um expurgo também. É como uma forma de expulsar, né? É como um tumor, é como um furúnculo, né? Que chega naquela ponta e explode, né? Tá botando para fora ali toda aquela infecção, tudo aquilo que está ruim. Uma doença crônica é muitas vezes um expurgo de uma alma doente, de uma alma que está infectada, de uma alma que está envenenada pelas próprias emoções. Fala. O Capril GB, Sim. Não sei se ele é uma pergunta ou se ele é uma afirmação, não entendi aqui não. Você consegue identificar. Ele está falando de pessoas que passam por uma doença grave e após a cura não tira nenhuma modificação na vida. Então, pergunta. Então, Judésio, pessoas que passam por uma doença... Vou reler o que você escreveu. Pessoas que passam por uma doença grave e não se modificam com aquilo, vão ter outra doença grave, tá? Presta atenção nisso. Vão ter. Porque aquilo que eu falei, porque a demanda, a motivação que levou aquilo não atingiu o seu resultado, o resultado esperado. Então vai voltar a ter, gente. Vai voltar. Tudo bem, se você pega uma gripe, não é porque você precisa mudar alguma coisa. A gripe é uma coisa do dia a dia. Se você dá uma topada e quebra um dedo, pode ser uma casualidade, eu sei disso. A gente vive num mundo material, com um corpo material que adoece, que se fere. Então tem coisas que são da vida, mas coisas mais graves, doenças crônicas, doenças graves, quando elas vêm para sinalizar alguma coisa que precisa ser transformada. Se a pessoa não presta atenção nisso, se ela não se aproveita dessa experiência, ela está sendo candidata a continuar de novo. A gente vê, por exemplo, o caso das depressões. Olha só, o caso das depressões é notório. Né? Existem estatísticas fortíssimas. Não sei se eu vou me lembrar das estatísticas agora. Mas é mais ou menos assim. Ó, pessoas que têm, acho que eu me lembro assim, pessoas que têm um transtorno, um episódio depressivo, um episódio de transtorno depressivo, né? E se curam com remédio só, sem se transformar, sem fazer um processo de avaliação de por que deprimiram, essas pessoas têm 50% de chance de voltarem a ter depressão. Pessoas que passam pelo segundo episódio depressivo, né, e não transformaram aquilo que precisa ser transformado nas suas vidas, se curaram só com o remédio, se curaram não, né? Eliminaram os sintomas só com o remédio, tem 90% de chance de ter um terceiro episódio. Isso é estatístico, tá? Isso não é chute meu não, tá? Isso é estatístico, gente. Então, por quê? Porque a depressão, por exemplo, que a gente pode considerar até uma doença crônica não é só física, tá? As psicológicas também. A gente focou mais na física, porque se a gente fosse entrar na psicológica, aí a gente ia fazer 2 horas de live, né? Já estamos quase indo por 1 hora hoje, né? Porque o assunto é vasto. Mas as doenças psiquiátricas também são crônicas. E se a pessoa não transforma a causa que levou ela àquele transtorno, essa doença vai permanecer ou vai ser ou vai ser diminuída pelo uso do remédio e depois vai voltar de novo em outra oportunidade. Fala. Tem algumas doenças, assim, interessante essa pergunta da Raquel, porque ela está falando sobre as doenças autoimunes, como a fibromialgia, por exemplo, né, que possivelmente é uma doença física e que está atingindo o psicológico, né? Não, na verdade, a doença física que foi gerada pelo psicológico. Pelo psicológico, e aí né? Acabou carregando o corpo, né? Não, e vocês veem que as doenças autoimunes, foi bom até você ter falado sobre isso, né?
O que é uma doença autoimune? É uma doença em que o seu próprio sistema imunológico, olha, veja que coisa psíquica que está presente nisso aí. Que coisa simbólica forte. Uma doença autoimune é uma doença em que o seu próprio sistema imunológico começa a agir contra você. Então é um processo quase que de suicídio patológico, né? Um suicídio por doença. O seu corpo resolve se destruir. Entendeu? O seu corpo resolve se destruir. É uma doença autoimune, ela faz justamente isso. O seu sistema imunológico, que deveria estar te protegendo dos invasores, ele passa a agir contra você. Ele passa a destruir as células sadias, os órgãos sadios. Então, olha que coisa simbólica, né? É como se você estivesse destruindo a sua própria vida. O que muda esse padrão de comportamento? Algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, algum tipo de padrão de comportamento que está redirecionando o seu sistema imunológico para uma atitude autodestrutiva, né? Então pensem nisso, gente. A gente já está aí chegando mais ou menos no final. É um tema que suscita muitas questões, né? Alguém também está perguntando assim, também posso... Não, também pode ser um compromisso reencarnatório. Um compromisso... A gente falou bastante sobre isso, tá, Giovana? É assim, alguém perguntou ali se pode ser herdada de um antepassado. Sim, aquilo que eu falei, pode ser genético, sim. Pode ser genético, mas vejam bem, aquilo que eu falei no início, eu sei que tem gente que chega depois, né? Mas muitas vezes você tem um padrão genético, que a gente chama de genoma, para uma determinada doença, e ela não se manifesta. E às vezes você tem e ela se manifesta. E o que vai fazer ela se manifestar ou não? É a sua atitude mental diante da vida. O fato de você ter um gene, isso é comprovado com genes univitelinos, né? Que tem o mesmo código genético. Então, às vezes, um gêmeo univitelino, dois gêmeos, né, univitelinos, têm o mesmo padrão genético para uma determinada doença, um vai ter a doença e o outro não vai ter. Por quê? Porque num tem um espírito com um padrão emocional, sentimental próprio dele, e no outro tem um outro espírito com outro padrão emocional, sentimental próprio dele. Então, a questão emocional ela é fundamental para que uma doença crônica aconteça. A questão genética, a questão hereditária, ela pode ser uma base para que aquilo aconteça, ou não. O grande determinante não vai estar no código genético, porque você pode ter um código genético, você pode ter um genoma e o fenótipo não se manifestar. Quer dizer, o fenótipo é a manifestação do código genético, tá? Então você pode ter um genótipo, mas o fenótipo não se manifestar, ou seja, a doença não aparece. Então, dá o exemplo aí do meu caso da trombose. Eu tenho o gene, mas não se manifestou. A Renata está dando o exemplo dela aqui, né? A Renata tem uma trombofilia, ela tem um código genético para trombose. Ela descobriu isso quando engravidou, né? Teve que fazer essas pesquisas todas para poder se proteger de uma possível trombose. Descobriu que tem uma trombofilia, descobriu que tem um código genético para trombose, só que nunca teve um episódio de trombose. E uma outra pessoa pode ter, né? Com o mesmo código genético que ela. E aí a gente vai ver isso, né? Qual é a diferença? É o padrão de pensamento ali. Não necessariamente tem que ter o gene da trombose para ter tido a trombose. Sim. Na verdade, o que vai comandar sempre, gente, é o padrão mental. Se você tem um código genético para uma doença, ela pode se manifestar ou não. Vai depender do seu padrão mental. Mas se você tiver um padrão mental para a doença, mesmo que você não tenha o código genético, ela vai se manifestar. Tá? Ela vai ser introduzida no seu corpo. Porque a prevalência é da sua atitude mental diante da vida. É aquilo que os russos chamaram lá do MOB, que eu falei no início também. O modelo organizador biológico. O modelo organizador biológico é aquilo que a gente poderia chamar nas religiões de alma, né, de corpo espiritual, mas enfim, os russos descobriram do modelo, chamaram de modelo organizador biológico. O modelo organizador biológico, ele é um corpo energético regido pelas emoções, ele é altamente influenciado, ele é altamente plástico,
ele é altamente influenciado pelas emoções. Então, quando você alimenta emoções que ficam se repetindo sucessivamente ao longo do tempo, você vai lesionando o seu modelo organizador biológico. E esse modelo organizador biológico, conforme o próprio nome diz, né, é um modelo organizador biológico, ele modela o seu corpo físico. Então, se a sua emoção danifica o seu modelo organizador biológico, esse modelo organizador biológico danificado, ele vai se manifestar no seu corpo físico como uma doença crônica. Entende? Então a gente hoje não tem como ter dúvida disso mais. Isso não é palpite, isso não é chute de religião, isso não é crendice, isso é fato científico, gente. É fato científico. E a medicina hoje em dia cada vez mais está acreditando nisso, cada vez mais tem essa convicção. Você vê que os médicos hoje falam muito disso, com muita propriedade, né? Então preste atenção, vamos trabalhar a cabeça, vamos ter uma vida saudável, vamos ter esperança, vamos buscar a conexão, vamos sair da sombra do peixes. Eu acho que eu quero fechar hoje com essa ideia, tá? Porque eu acho que ela simboliza tudo que eu falei para vocês. Vamos sair da sombra do peixes, onde estão as doenças crônicas, né? Onde estão os vícios, onde está a criminalidade, onde está o submundo do nosso inconsciente. Vamos sair da doença crônica na sombra do peixe e vamos para a luz do peixes. E qual é a luz do peixes? É a espiritualidade, é a reconexão com o divino, é a reconexão com a terra, é a compaixão. A luz do peixes é o amor universal, é o amor cósmico, é o amor fraternal. Todos esses sentimentos evoluídos, né, espirituais evoluídos, eles são a luz do peixes. Então, se a doença crônica é a sombra do peixes, o grande antídoto, ou para curá-la, ou para superá-la de uma forma melhor, é a luz desse signo. Independente de você ter ou não peixes no seu mapa, eu estou falando isso de uma forma simbólica. Se você tem uma doença crônica, preste atenção. Olhe para a sua espiritualidade, olhe para os seus padrões de comportamento, olhe para os seus ideais de vida e procure se adequar um pouco melhor com essa ordem geral do universo. Entendeu? Que é isso que a gente precisa, de harmonia interior. Se a gente tiver harmonia interior, a gente vai começar a sustentar a harmonia do nosso corpo físico. Tá bom, gente? Acho que a gente pode parar por aí. Fala, Judésio. Ele está falando do açafrão. Né? Açafrão, anti-inflamatório. E eu estou usando sempre, Judésio, o açafrão aí, grande óleo, grande elemento, né? A copaíba também, né? São fitoterápicos muito bons para as doenças crônicas, né? Aumentam a imunidade, são anti-inflamatórios. Tem muita coisa legal para a gente fazer aí. Paralelo à medicina, às vezes a gente realmente precisa tomar os remédios, com certeza, não estou negando isso não. Mas existem muitas coisas boas que a gente pode fazer. Tá bom, gente? Minha gratidão a todos vocês aí por estarem aí com a gente. Né? Hoje tinha lá o segundo tempo do Jogo do Brasil. Eu achei assim, caramba, hoje vou competir com o Jogo do Brasil, vou perder. Mas estou vendo que o pessoal está aí, fico feliz. Né? A gente ter podido trocar essas ideias aí. Agradeço aí a contribuição de todos vocês, tá bom? E vamos lá, a Raquel está dizendo aí, né? Vamos deixar os nossos peixinhos abissais para ter. É isso aí, Raquel. Abração para vocês, gente. Até a próxima segunda. Tchau.